No Brasil, o futebol é mais do que um esporte. É uma paixão, uma identidade, uma história viva contada a cada passe, a cada gol, a cada conquista. Todos conhecem os ídolos imortais, os grandes craques que brilharam nos gramados. Mas o que dizer daqueles heróis cujas histórias foram esquecidas pelo tempo ou não tiveram o seu valor reconhecido? Por trás das glórias e dos títulos, existem trajetórias incríveis que nem sempre são contadas. Hoje, vamos mergulhar nas histórias não contadas de verdadeiros heróis do futebol brasileiro. Jogadores que deixaram sua marca, mas nem sempre recebem o reconhecimento que merecem. Prepare-se para conhecer um lado do futebol que poucos conhecem. A jornada começa agora. Nascido em 1929, em São Paulo, Djalma Santos é um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Sua história, porém, não recebe o reconhecimento merecido, sendo muitas vezes ofuscada pelas grandes estrelas de sua época. Djalma começou sua carreira na Portuguesa, onde se destacou como um defensor técnico e disciplinado. Seu talento logo o levou ao Palmeiras, onde consolidou sua reputação como um dos melhores laterais do mundo. Embora Pelé e Garrincha tenham roubado os holofotes, Djalma Santos foi fundamental em ambas as conquistas. Em 1958, ele começou no banco, mas foi tão bem na final contra a Suécia que garantiu a titularidade na Copa de 62, onde ajudou o Brasil a conquistar o bicampeonato. Djalma sempre foi um jogador discreto, mas extremamente eficiente. Poucos sabem que ele foi eleito para a seleção da Copa do Mundo 3 vezes consecutivas: 1954, 1958 e 1962, algo raríssimo na história das Copas. Após deixar o Palmeiras, Djalma encerrou sua carreira no Atlético Paranaense, deixando um legado de disciplina, técnica e lealdade ao esporte. Sua dedicação ao futebol continua a inspirar gerações de laterais e jogadores defensivos. Eu tinha uma escolinha de futebol de garotos, que era aqui na BB, lá na BR 050. Mas aí, sabe como é que é garoto? Você vai de bicicleta, essas coisas, eu achei que ali ficava perigoso. A estrada, viu? Uma vez consegui alguma condução, algum ônibus para agora, mas não consegui nada. Então eu achei parar um pouco. Veio depois o Instituto Djalma Santos, mas que era em Conquista. Temos lá 180 meninos. Então acho que é uma via boa você tirar essa molecada da rua. Gilmar dos Santos Neves foi um dos maiores goleiros do Brasil, mas sua história nunca teve a mesma repercussão que a de outros heróis daquela época. Campeão mundial em 1958 e 1962, Gilmar construiu uma carreira sólida, mas sua trajetória é muitas vezes esquecida. Gilmar começou no Corinthians, mas foi no Santos que ele se destacou, formando uma defesa sólida ao lado de Pelé. Sua capacidade de liderança e habilidade com as mãos o tornaram um dos melhores da sua geração. Nas 2 Copas do Mundo que o Brasil conquistou, Gilmar foi essencial. Suas defesas firmes e seu comando de área garantiram a segurança necessária para que a equipe brilhasse. Gilmar foi o goleiro que fez história, mas sua humildade e discrição sempre o mantiveram longe dos holofotes. Gilmar dos Santos Neves permanece uma lenda silenciosa. Seu legado, no entanto, vive nas conquistas do Brasil, no futebol e nas futuras gerações de goleiros. Mas o que pouca gente sabe é que Gilmar fez um vídeo de sua casa e com sua família, mandando um recado para o torcedor brasileiro. Primeiramente, ao público telespectador, boa tarde. Eu aproveito esta oportunidade para as minhas despedidas aos meus familiares e dar também uma palavra de tranquilidade e incentivo a todos os 80 milhões de desportistas brasileiros que tenham confiança na seleção do Brasil. Que essa confiança seja transmitida a nós em Londres para que possamos render dentro das partidas daquilo que todos esperam. Raí foi um dos maiores jogadores da década de 1990, mas sua história é frequentemente ofuscada por outros ícones daquela geração.
Ele foi um capitão que liderou o São Paulo ao título mundial e também fez história na seleção brasileira. Raí começou sua carreira no São Paulo, mas foi na França, com o Paris Saint-Germain, que ele conquistou reconhecimento internacional. Sua habilidade técnica e liderança foram sempre fundamentais para suas equipes. Raí foi uma das figuras centrais na conquista da Copa de 1994. Seu talento foi crucial, mas seu impacto muitas vezes foi ofuscado pela vitória de Romário e Bebeto. Raí foi um capitão de respeito, tanto no campo quanto fora dele. Sua história muitas vezes não é contada por completo, mas ele foi um dos maiores líderes do futebol brasileiro. Raí é um exemplo de liderança, tanto no futebol quanto na vida. Seu legado transcende o campo e inspira gerações. Em algum momento eu falava, putz, isso aqui só tirar meu prazer de jogar, né, de brincar aqui, né, que eu queria fazer. A decisão, assim, de passar esse estágio foi mais do lado competidor, assim. Acho que por isso que eu também vira ser profissional. Então aquela coisa virou para mim uma questão de honra, assim, um desafio, assim. Eu vou provar que esses caras que eu também tenho o meu valor, independente de quanto, né. Em 1970, a seleção brasileira encantou o mundo. Mas entre estrelas como Pelé, Jairzinho e Rivelino, Tostão, o cérebro da equipe, foi frequentemente deixado à margem da narrativa. Tostão começou sua carreira profissional no América Mineiro, mas foi no Cruzeiro que se tornou um dos maiores jogadores do Brasil. Com visão de jogo refinada e passes precisos, ele rapidamente ganhou reconhecimento nacional. Na década de 60, o Cruzeiro montou um time histórico e Tostão era seu maestro. Ele foi fundamental na goleada de 6-2 sobre o Santos de Pelé, na final da Taça Brasil de 66, consolidando-se como um dos melhores jogadores do país. Em 70, Tostão enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira. Uma séria lesão no olho quase o afastou do futebol. Mesmo assim, ele se recuperou a tempo e foi peça-chave na conquista do Trimundial. Após a Copa, Tostão se transferiu para o Vasco em 72, onde jogou ao lado de craques como Roberto Dinamite. Porém, problemas decorrentes de sua lesão no olho afetaram seu desempenho, e ele teve que encerrar a carreira precocemente em 73, com apenas 26 anos. Muitos não sabem que, após deixar os gramados, Tostão seguiu um caminho diferente do habitual. Ele se tornou médico e, mais tarde, um dos comentaristas mais respeitados do futebol brasileiro. Tostão é um verdadeiro exemplo de inteligência dentro e fora de campo. Seu legado transcende o futebol, provando que talento e conhecimento podem transformar vidas de diferentes maneiras. Não tenho raiva do futebol, não tenho uma mágoa do futebol, pelo contrário, tenho o maior orgulho da minha carreira. A meu afastamento profissional do futebol e a minha afastamento assim dos comentários, das festas do futebol, das festas da idolatria, do ídolo, é apenas uma maneira de eu poder preservar a minha identidade pessoal e uma maneira de eu poder exercer a medicina. Considerado o maior jogador da história do Flamengo, Zico é também um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. No entanto, apesar de seu imenso talento, a falta de uma Copa do Mundo para coroar sua carreira impede que muitos o reconheçam como um dos maiores de todos os tempos. Zico começou no Flamengo e se tornou sinônimo de técnica refinada, visão de jogo e gols memoráveis. Seu futebol encantou o Brasil, mas ele não teve a mesma atenção internacional que outros astros. Durante a década de 1980, Zico foi o líder do Flamengo e da seleção brasileira. Ele conquistou títulos importantes, mas a falta de uma Copa do Mundo pesou em sua trajetória. Zico nunca desistiu de conquistar a Copa, mas o destino o privou de conquistar o maior prêmio do futebol. Sua seleção em 1982 é lembrada como uma das melhores de todos os tempos, mas Zico não teve a glória que merecia.
Zico segue sendo uma lenda viva, não só no Flamengo, mas no futebol mundial. Sua habilidade, inteligência e dedicação ao futebol permanecem um exemplo para as futuras gerações. Veja agora o que muita gente não sabe: a opinião de Zico sobre não ter ganho uma Copa do Mundo. Tá na área. Galo, como jogador de clubes, você ganhou tudo, mas na seleção faltou a Copa. Como foi lidar com isso? Até hoje, né? Até hoje. Todo mundo acha que isso parece a coisa do outro mundo, né? Deus não quis, paciência, cara. Eu ganhei coisas que talvez, não sei se merecer ou não, então procurei ganhar, mas não foi possível. Futebol é isso, futebol é do jogo. Com tudo que você significa pro futebol, imagino, isso faz falta pra você ou não? Nenhuma. Não faz falta nenhuma. Apesar de, na época, óbvio, você... Todo mundo quer, cara. Todo mundo quer ganhar. O que vai fazer? Mas, do outro lado, também tem gente com o mesmo objetivo. E nós, principalmente em 82, a gente tinha um time e jogamos pra isso.